Olá, turminha. Vamos continuar aqui com operações de frações, com multiplicação e divisão, né? Para calcularmos multiplicação de fração, devemos estudar dois casos. O primeiro caso é multiplicando o número natural por uma fração, que é este caso aqui. Este caso aqui, basta multiplicarmos o número natural pelo numerador da fração e conservar o seu denominador. O que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos multiplicar o número natural pelo numerador e conservar o denominador. Então, vou conservar, então vou repetir aqui, é igual a 4. E vou multiplicar o número natural, quando é um número sozinho, o número natural, vezes o numerador, ó, 6 vezes 3, 18. Repetir o denominador, certo? Aqui eu vou simplificar, dividir, vou dividir 18 por 2 e o 4 por 2. 18 por 2 dá 9, 4 por 2 dá 2. Lembre que o número que eu simplificar em cima, ou dividir, tenho que dividir embaixo. Numerador, denominador, mesmo número, certo? Então, repetindo aqui, o número natural vezes o numerador e repete o denominador, certo? 6 vezes 3, 18. Se o número der para dividir, vocês continuam aqui dividindo. 18 por 2 dá 9, 4 por 2 dá 2. Esse é o primeiro caso. Nós temos o segundo caso, que são dois casos na multiplicação, e na divisão nós temos 3. Mas aqui é o segundo caso da multiplicação. Multiplicando uma fração por outra fração. Perceba aqui que temos uma fração vezes outra fração, tá vendo? Então, aqui é muito fácil. Vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. Vou dividir o 12 por 3, ó, que dá 4, e o 21 por 3, que dá 7, certo? No final da operação, se for necessário, temos que simplificar, certo? Aí vamos aqui para a divisão. Multiplicação é só esses dois casos, né? Um número natural vezes uma fração e fração por fração. E agora na divisão nós temos 3 casos. O primeiro caso da divisão é dividindo um número natural por uma fração. Então aqui nós temos um número natural, um número sozinho, por uma fração. Então, primeira coisa, eu vou repetir o número natural, vou repetir ele aqui. Vou trocar o sinal de dividir por vezes, troquei, ó, não posso esquecer de trocar esse sinal. E vou inverter o numerador pelo denominador. Perceba que o 4, que era denominador, foi para o numerador. E o 2, que era numerador, ficou no denominador. Invertir. Aqui eu coloco o sinal de igual. E vou repetir o número 2 ao denominador. E agora vou multiplicar. 8 vezes 4... 32, repete o denominador. E ainda vou simplificar. 32 por 2 dá 16. 2 por 2 dá 1. 16 dividido por 1 dá 16. Então, sempre que necessário, devemos simplificar, ou seja, dividir as frações, certo? Então, aqui é o primeiro caso, dividindo um número natural pela fração. O segundo caso, nós temos aqui agora, ó, aqui o número natural vem primeiro. No segundo caso, a fração que vem primeiro, o número natural vem depois. O que é que vamos fazer? Dividir uma fração por um número natural, agora ao contrário. Então, vou repetir a primeira fração, repete ela aqui, não mexe nada. Troco o sinal, dividido, vou trocar por vezes, né? E aqui eu tenho apenas o 8, então vou colocar como numerador o 1, número 1. Então, qualquer número que eu tiver aqui, eu vou colocar o numerador 1. E aí, só vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 8, 32. Vou multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. A primeira coisa é repetir a fração, trocar o sinal e colocar o 1 no 8 para numerador. E aí, multiplicar um pelo outro. Numerador, numerador, denominador, denominador. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 8, 32. Dividido por 2 dá 1, 32 por 2 dá 16. Sempre que necessário, precisamos dividir, simplificar a fração, tá? E o terceiro caso, dividimos uma fração por outra fração, ó. Temos aqui 3/5 dividido por 9 décimos. Vou repetir a primeira fração, troco o sinal,
repete a primeira, não mexe nada, troca o sinal, inverte o número da segunda, inverti, ó, o numerador foi para o denominador e o denominador foi para o numerador. E agora é só multiplicar. Numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. 3 vezes 10, 30 e 5 vezes 9, 45. Aqui eu vou simplificar por 15 logo, é 30 por 15 dá 2, né? 15 mais 15 é 30. E 45 por 15 dá 3, porque 3 vezes 15 dá 45. Então, nós temos 3 casos, né? O primeiro caso, que é um número natural por uma fração. O segundo caso é a fração por um número natural, ao contrário, né? E o terceiro caso é uma fração por uma fração. Então, percebam que é muito fácil, muito fácil. Vocês precisam ler a explicação e vai vendo o modelo na atividade, olhando o caso, vendo o modelo e consegue responder, certo? Eu não vou fazer a correção hoje, porque eu preciso que vocês respondam em casa. Tentem responder direitinho. Percebam as frações que vocês vão resolver, perceba qual é o caso dela, vem aqui no caso, vê qual é o passo a passo e começa a fazer, certo? Amanhã eu volto com a correção, tá certo? Então, bons estudos, boa sorte e até amanhã.